Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 21 horas e 14 minutos. No Brasil agora é 16 e 14 dessa quarta-feira, 6 de abril. A BTC tá nervosa. Vocês vejam que a gente tá... chegamos a beijar aqui quase a base do canal de Keltner. O corpo real desse candle aqui no diário hoje, dia 6 de abril, tá ameaçando perder a mediana do canal de Keltner. E ele meio que coincide aqui com a linha superior da nuvem na projeção. É um suporte poderoso. Eu acredito que a BTC, se romper esse suporte aqui, vai travar na base do canal de Keltner. Mas é possível que a gente se segure nesse suporte aqui. É um suporte poderoso porque foi uma resistência poderosa. Foi testada uma vez no dia 9 de fevereiro, que foi justamente o centro gravitacional aqui desse setor mais espesso da nuvem de Shimoku, duas vezes no dia 16 de fevereiro. Depois essa região foi testada de novo naquele pumpzinho de 2 de março, refugamos e aí agora a gente transpassou no dia 26, 27 de março, de baixo para cima, e essa antiga resistência passa a ser um poderosíssimo suporte. E agora, representado pela mediana do canal de Keltner, e agora coincide com a linha superior da nuvem aqui na projeção. Na banda de VWAP mensal, a gente esgarçou a lower e, lógico, a banda ainda está se desenhando, a gente está bem no começo do mês ainda. A banda de VWAP existe justamente para indicar o patamar de volatilidade, os patamares de volatilidade que a BTC vai respeitar e pelo qual ela vai transitar. Então a gente esgarçou a upper, demos um beijinho na lower, na agulhada de 4 de abril, demos um beijinho na upper no pumpzinho de ontem, 5 de abril, chegamos a fazer 47.200 ontem. E hoje a gente agora sentiu, tudo isso tem relação, estamos esgarçando a lower, tem relação com o anúncio do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, que está dando conta de que vai tentar enxugar o seu balanço patrimonial multitrilionário. É uma missão meio que impossível. Agora o Jerome Powell está com um discurso hawkish, avisou que vai decotar o balanço patrimonial na ordem de 95 bilhões de dólares por dia. Então o mercado financeiro tradicional ficou de mau humor, chegou a cair mais de 2% a Nasdaq. Ontem já tinha tombado, agora está caindo menos 1,59%. E isso redundou nessa queda da BTC. E tudo isso tem relação com esse discurso agora hawkish do Federal Reserve. Não se sabe exatamente como eles vão decotar o balanço na ordem de 95 bi por mês, o que daria por ano mais de 1 trilhão de dólares. Mas enfim, é isso que o Fed tá propalando. Alguns economistas estão dando conta de que só isso não vai ser suficiente. Essa expansão monetária do Federal Reserve foi absurdamente bizarra. Um balanço repleto de shit coisas, já alcançando dezenas de trilhões de dólares em market cap. Esse balanço ele virou efetivamente um bode na sala. Agora os Estados Unidos, com essa pressão dessa corrida armamentista nuclear, provavelmente vai estourar o teto da dívida. Vamos ver como esse discurso vai se desdobrar na prática. Por enquanto o mercado está ali reagindo desse jeito. Eu acho que isso aqui é só um discurso hawkish. Na prática, decotar o balanço patrimonial do Fed em 95 bi de dólares mês é um pouco difícil, sabendo que os Estados Unidos da América, eles explodem o teto da dívida todo ano. Agora o Joe Biden aumentou o limite do endividamento para 31,5 trilhões. Mas enfim, esse conflito russo-ucraniano vai se desdobrando. A BTC está sentindo em razão, tá corrigindo em razão, muito mais em razão desse discurso do Federal Reserve do que por qualquer outro motivo. Agora está acontecendo a conferência da Bitcoin anual, que acontece em Miami. E agora o Mike Novogratz, que é um dos
fundadores da Galaxy Investment, avisou que é muito provável que assim que a BTC consiga superar esse novo discurso do Federal Reserve, a BTC está numa mega pressão de alta e que provavelmente vai explodir tão logo o mercado acomode esse novo discurso do Federal Reserve, que foi meio que uma ducha de água fria no mercado, já que todos os gráficos estão apontando a BTC para um pump em direção a no mínimo 80 mil dólares, que vai ser a estocada final dessa onda 3 no semanal. E agora essa ducha de água fria, que é o discurso do Fed, no sentido de encolher essa mega expansão monetária que acontece há mais de 15 anos. Mas, enfim, as outras notícias dão conta de que a Luna Foundation Guard, que é a fundação por trás do ecossistema Terra Money, cujo token nativo é o token Luna, adquiriu mais 230 milhões de dólares em BTC. Eu fui conferir aqui o address através do público, né? Eles estão ultimando essas transações e deu para ver aqui, 6 de abril de 2022, eles adquiriram numa paulada só 23 milhões 479 mil, mas eles já tinham adquirido em outras entradas, mais 22 milhões no dia 6 hoje, mais 4 milhões 359 mil hoje no dia 6, enfim, eles continuam comprando nos dias úteis algo em torno de 100 milhões de dólares em BTC. Agora eles anunciaram que nas últimas 48 horas eles adquiriram mais 230 milhões de dólares em BTC, justamente para criar uma piscina dentro do ecossistema Terra Money, exógena ao ecossistema Terra, para que num eventual despejo de UST, o swap possa ser ultimado também contra a BTC e não só contra a Luna, dentro daquela sistemática do ecossistema Terra Money. Isso também vai influenciar muito o andamento da cotacional da BTC, já que eles estão anunciando compras regulares de pelo menos 100 milhões de dólares por dia útil em BTC. Isso vai acabar influenciando muito lá na frente o preço da BTC. E por fim, esse hack que a X-Infinity acabou sofrendo, agora está sendo socorrido pela Binance, que iniciou uma rodada e já arrecadou 150 milhões de dólares para reembolsar as vítimas do ataque ultimado contra a Ronin, que é a blockchain em que rodam os tokens desse metaverso e DeFi Games X-Infinity. Isso mostra como a comunidade cripto é unida em torno de certas questões. A BTC, então, deu essa corrigida. Esse conflito, na verdade, só está turbinando a acumulação da BTC. Na minha leitura, o mundo está vivendo essa dicotomia que está cindindo o Ocidente, que agora anunciou o congelamento pelo Reino Unido de ativos de um banco russo, e além de já terem ultimado o freeze, já terem realizado o freeze nas reservas cambiais russas, agora eles anunciaram o congelamento de ativos de mais esse banco russo. Tudo isso está fazendo com que o mundo fique dividido e causando essa dicotomia financeira internacional entre o Oriente, que vai ficar com Rússia, China e Índia, já que a China não vai deixar de comprar os insumos energéticos baratos da Federação Russa, e o Ocidente, que está mergulhando bovinamente nesse isolamento do Oriente, e pode ocasionar uma espiral da morte para o dólar norte-americano, já que é muito provável que a Arábia Saudita, que é o fiel dessa balança, e tendo em vista a proximidade do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, com o Vladimir Putin, é bem provável que a Arábia Saudita também passe a aceitar yuans em contrapartida à venda do seu petróleo. E os 11 milhões de barris dia que a Rússia produz, aliado ao gás natural, da qual ela é a maior produtora, aliado aos fertilizantes, que eles também são, dos quais eles também são maiores produtores no mundo, e agora a Arábia Saudita pendendo para o lado russo, o dólar paulatinamente vai sendo destronado
dessa privilegiadíssima condição de contrapartida para aquisição de commodities energéticas, e o Federal Reserve fazendo isso para tentar eventualmente preservar o dólar norte-americano, ele vai botar um bode orçamentário na sala da administração Joe Biden, já que era o próprio Federal Reserve quem injetava liquidez nesses títulos norte-americanos, que agora vão ter que buscar o mercado. E o mercado não é bem assim, ele precisa de injeção de dinheiro novo para ser lubrificado. Vamos ver como tudo isso vai redundar. Eu acho uma insanidade desembarcar do mundo cripto num cenário apocalíptico desse, em que o Vladimir Putin resetou o sistema financeiro internacional. Nem foi exatamente ele com esse conflito, foi muito mais a reação do Ocidente, excluindo a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos transnacionais, bloqueando as reservas cambiais russas. A reação do Ocidente é que foi o verdadeiro catalisador desse reset financeiro internacional. Então a BTC basicamente está ali estressando a lower daquela grande banda de VWAP no mensal, né? Aqui é a VWAP mensal, essa linha lilás ou rosa aqui, que está na altura de 45.840. É bem provável que tão logo um candle aqui no 6 horas seja engolfado pelo anterior, esse retorno em direção a 45, 46 já se desdobre. E nisso a BTC segue no semanal com mais um candle comprador que ficou com um corpo real tímido em razão dessa corretiva, mas que pode rapidamente avançar com esse corpo real para testar aqui a linha superior da nuvem no semanal de baixo para cima e eventualmente transpassando. E se isso acontecer, a BTC vai ficar livre, leve e solta para buscar essa camada congestional aqui em 52, 53. Aqui no diário a gente consegue visualizar melhor essa série de suportes e resistências, onde aí sim ela deve formar um pullback de volta para 49, 48 e iniciar uma subonda 3, né? Seria uma subonda 1, uma subonda 2, uma subonda 3 para buscar o patamar de 70 mil, que é o patamar do all-time high, para aí sim formar uma subonda 4 e depois uma subonda 5, que vai avançar em direção ao nosso alvo aqui, que é a estocada final dessa onda 3 no semanal, em torno de 80 e 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que está sentindo muito, assim como o mercado financeiro tradicional, esse novo discurso do Federal Reserve, no sentido de decotar o balanço patrimonial do Fed na ordem de 95 bilhões de dólares mês. Não é pouca coisa. Eu quero ver isso na prática. O Jerome Powell tem a mania de discursar num sentido e efetivar na prática outro tipo de desiderato ou conjectura que eventualmente ele queira induzir o mercado. Ele é um discurso para um lado e a prática para um outro. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.